Nós já sabemos que para Maquiavel, um governo forte ou um príncipe forte é uma necessidade que se impõe quando o cenário social encontra-se deteriorado pelos conflitos políticos. Ainda assim, o êxito do príncipe só será completo se ele cultivar novas virtudes. Não se trata mais das virtudes cristãs, nem mesmo das virtudes éticas ou intelectuais de Aristóteles. A realidade exige outras virtudes, mais compatíveis com os arranjos sociais de então. De forma surpreendente, Maquiavel considera que alguns vícios podem, na verdade, se tornar virtudes, desde que utilizados no momento certo e da forma correta. A mentira, por exemplo, é um vício, mas pode evitar uma guerra quando utilizada no momento adequado. Portanto, as novas virtudes a partir de agora são outras, como a força, a vontade, a astúcia, o poder. E, sobretudo, diz Maquiavel, a maior de todas as virtudes é a sabedoria. Mas não se trata da sabedoria como era concebida por Aristóteles. Sabedoria, a partir de agora, significa capacidade de dominar a situação. Essa é a maior de todas as virtudes, segundo Maquiavel. Neste novo quadro de referências, fica claro então que a mentira, a força e até mesmo a crueldade podem ser utilizadas, desde que exista necessidade para isso. Veja bem, a força, a violência não devem ser um pressuposto para a ação, não devem se tornar uma regra de conduta, mas, se a realidade exigir, tudo bem, elas podem ser utilizadas. Afinal de contas, situações extremas exigem medidas extremas. Em resumo, um príncipe virtuoso é aquele que tem virtude. E isso é interessante. Veja que Maquiavel realiza uma verdadeira revolução no modo como a realidade era concebida até então. A ideia de sorte, a ideia de destino, era ainda muito presente neste momento. Você deve se lembrar que para os pensadores clássicos, eles acreditavam que havia uma deusa chamada Fortuna, e ela era repleta de bens e de riquezas. Para conquistar essa deusa, os homens precisavam ser viris, ter a chamada vir. Portanto, para conquistar a fortuna e subjugá-la, era necessário que o homem fosse viril. Daí a ideia de virtude como uma capacidade de conquistar a fortuna. Trata-se de uma questão de sorte. Uns conquistam a fortuna e outros não. Maquiavel acaba com essa crença. Para ele, metade dos acontecimentos dependem da sorte. Há eventos que nós não podemos controlar, mas a outra metade dependem exclusivamente da virtude, ou seja, da nossa capacidade de controlar a situação. Isso está bem expresso no capítulo 25 do Príncipe. Veja, novamente aparece essa ideia. A força, a mentira, a violência podem ser utilizadas se forem necessárias para alterar o curso das coisas, para mudar o destino, para tornar a sorte favorável a si mesmo. Então, para concluir, a ordem política depende desses elementos: realismo, novas virtudes e virtude. Agora, uma informação mas muito relevante mesmo. O príncipe não é um tirano que governa o Estado de forma absoluta e arbitrária. Muito pelo contrário. O príncipe é, na verdade, um fundador do Estado, um agente de transição numa fase aguda de crise política. Portanto, atenção, o ideal político de Maquiavel não é o príncipe. O príncipe descrito por ele mesmo na obra O Príncipe. De forma alguma, o príncipe é apenas uma necessidade do momento histórico. O ideal político de Maquiavel é a república, constituída pelos bons valores e pela liberdade. De saldo, podemos assegurar que o principado, para Maquiavel, é apenas uma solução intermediária até que a república tivesse condições de ser novamente instaurada. Pense nisso. Será que hoje nós podemos identificar traços da teoria política de Maquiavel
no cenário atual? Leia o capítulo 25 do Príncipe e você vai descobrir.